Olá, meus caros, como vocês estão? Nos momentos atuais, vivemos diversos tipos de problemas envolvendo petróleo, material bruto responsável pelo derivado de mais de 400 produtos de diferentes utilidades em diversos países. A crise se estende em meio a uma pandemia, acentuando-se fez desmoronar o preço do barril de petróleo, adequando a atitudes extremas envolvendo seu preço. Desde uns tempos para cá, foi notado um decréscimo na sua presença junto ao mercado internacional, o que tem feito congelar diversos tipos de investimentos. Além disso, o aumento dos juros básicos nas economias desenvolvidas mina a perspectiva de crescimento global, com impacto direto na demanda por commodities energéticas, como é o caso do petróleo. Embora a medida tenha agraciado os mercados de petróleo na semana passada, ela não foi suficiente para inverter o comportamento pessimista que permanece dando as cartas. Nesse contexto, diversos bancos de investimentos revisam suas projeções para o petróleo Brent, cortando o preço-alvo do barril para 2023 e 2024. O mercado de petróleo só deve encontrar o cenário mais favorável com a desaceleração da inflação europeia, e o preço do barril pode chegar à casa dos $70. Antes de uma eventual recuperação, assim que a China deixar mais claro aos mercados quais são suas medidas de estímulos à economia que serão adotadas. Além dos receios do lado da demanda por petróleo, existem preocupações pelos produtores de combustível sobre o enfraquecimento econômico dos Estados Unidos e da Europa, enquanto a recuperação da China for menos robusta do que muitos esperavam. Durante esse mês, a commodity energética perdeu ainda mais força com a queda de 3.300.000 barris de petróleo nos últimos estoques semanais dos Estados Unidos, além de ganhos um pouco abaixo do esperado nos estoques de gasolina e produtos destilados. Em abril, a OPEP surpreendeu ao anunciar novos cortes de mais de 1.100.000 barris por dia, o que impulsionou a commodity e provocou temores que as pressões inflacionárias globais poderiam ser potencializadas. Em outubro de 2022, a OPEP já havia anunciado o corte de 2 milhões de barris por dia, o que incomodou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Antes aos cortes, no entanto, deram um pouco impulso duradouro aos preços do petróleo. A expectativa de desaceleração global, reforçada pelo aperto monetário conduzido para conter a inflação elevada em grande parte do mundo. Nos Estados Unidos, o presidente do Fed voltou a prometer mais altas adiante, caso o cenário se mantenha instável. Ao Senado, Jerome Powell reiterou a sua fala ontem e definiu que novas altas serão necessárias para combater a inflação. Na semana passada, o Federal Reserve optou por uma pauta estratégica no aperto, para aliviar o impacto cumulativo nas economias das 10 altas de juros exercidas desde março de 2022 nos Estados Unidos. Na maior economia do mundo, a taxa de juros está entre 5% e 5,25%. Outro fator que pode ser pressionado ao petróleo hoje foi a recuperação do dólar em relação às moedas rivais. A moeda americana reagiu a essa batida presidencial da Federal Reserve. Na agenda de indicadores, os estoques de petróleo dos Estados Unidos recuaram, encerrando no dia 16, quando analistas previam a queda de 100.000 barris. Já os estoques de gasolina e destilados cresceram, enquanto a produção média diária de petróleo caiu, de 12 milhões de barris na semana anterior para 12,2 milhões de barris mais recentemente. No outro lado do Atlântico, ao menos 3 decisões altistas chacoalham os mercados, começando pelo Banco da Inglaterra, que elevou hoje mais cedo a taxa básica de juros em 0,5 pontos percentuais, mais do que esperado pelos analistas. Os juros por lá chegam a 5%. Por fim, vale lembrar que na semana passada o Banco Central Europeu optou por um aumento de 0,5 pontos percentuais na taxa de juros da zona do euro. A presidente da BCE rechaçou a possibilidade de uma pausa no aperto monetário, como ocorreu no caso da Fed. Sem meias palavras, deixou claro que o caminho mais certo para a reunião de julho é mais uma nova alta de juros para uma área comum. Atualmente, a taxa principal de refinanciamento do BCE se afere em menos de 4%. Enquanto os países do Ocidente agem em bloco para elevar os juros, a segunda economia do mundo enfrenta um problema frontalmente oposto, a deflação. A China tenta escapar de um franco processo de desaceleração econômica, entre outros fatores na imobilidade do setor de construção civil e da falta de apetite por consumo da população. Almejando estímulos, o Banco Popular da China executou cortes de juros nas taxas de curto, médio e longo prazo. Ademais, temos influências de outros países envolvidos na jogada. Os sauditas precisam de receita de petróleo sustentadas para financiar projetos de desenvolvimento que visam diversificar a economia do país, para além da commodity. O Fundo Monetário Internacional estima que o reino precisa de $80,90 por barril para cumprir os seus compromissos previstos.
que incluem o projeto de cidade futurista no deserto, planejado em 500 bilhões de dólares. Os sauditas, no entanto, também precisam levar em consideração que os preços mais altos do petróleo podem alimentar uma inflação em países consumidores. Com menor poder de compra, os bancos centrais, como a Federal Reserve nos Estados Unidos, podem aumentar ainda mais as taxas de juros. A princípio, a medida teria vigência temporária até a data do mês de julho, mas o Ministério da Energia do Principado não descarta a possibilidade de prolongar os cortes. As incertezas para o cenário da demanda por petróleo. Pelo ângulo dos bancos que creem um avanço dos preços no segundo semestre, o argumento central é o aprofundamento do déficit na oferta do petróleo, escassez que pode chegar a mais de 2 bilhões de barris por dia. Senhoras e senhores, viram o vídeo até aqui, peço muito obrigado. Se inscrevam, a sua ajuda é a minha ajuda e o progresso do nosso trabalho. Desde já agradeço a todos e até o próximo vídeo.